Mais um episódio aqui do Escutando Alê. Muito obrigado pela sua presença. Olha, você aqui, eu fico agradecido pela sua presença, por você estar aqui. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar de uma coisa que aconteceu em 1990. Eu não estava vivo, mas não sei se a maioria de vocês estavam vivos. Estavam, mas o pai de vocês, o avô de vocês deviam estar vivos, porque foi no dia 16 de março de 1990, um dia depois da posse do presidente Fernando Collor de Mello, quando, no auditório do Ministério da Fazenda em Brasília, ela e dezenas de repórteres participaram de uma coletiva com a equipe econômica do novo governo, o primeiro eleito pelo voto direto pelo povo, depois de quase 30 anos. Naquele dia, o terceiro de um feriado bancário, a ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello, na tentativa de conter uma inflação de 84% ao mês, anunciou medidas de um novo plano econômico. É, mas como que era antes? O período de 68 a 73 ficou conhecido no Brasil como milagre econômico. De fato, foi um período muito próspero, que houve um forte crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto, média de 11% ao ano. Reduziu a inflação e melhorou em a relação entre exportação e importação. Esse movimento da economia se sustentou com a ajuda de capital externo, ou seja, recursos vindos de fora do país. O Brasil estava endividando para acelerar projetos internos, como a construção de estradas e grandes obras que existem até hoje. Uma delas é a Ponte Rio-Niterói. Nessa época, muitos investidores externos estavam dispostos a colocar seus dinheiros, seus recursos em terras brasileiras, já que o governo militar estava promovendo diversas reformas, facilitando o trânsito de capitais. Em 66, antes do início do período de grande crescimento, a dívida externa era de 3 bilhões. Mas em 73, sabe quanto? 12 bilhões de dólares. Tudo mudou ao final de 73, quando um conflito político no Oriente Médio abalou a economia mundial. Foi o primeiro choque do petróleo, onde os membros da OPEP, o que é a OPEP, Alexandre? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e principais produtores desse bem, do petróleo, reduziram a produção, assim a oferta, em retaliação aos principais países ocidentais europeus e os Estados Unidos. O que isso causou? Em poucos meses, o preço do barril quase quadriplicou. Em uma época que dependia muito, por causa da demanda, do avanço do setor industrial. Se você vê hoje, é igual comparar ao o que está acontecendo com a Ucrânia e com a Rússia. O conflito da Ucrânia e da Rússia tá o quê? Aumentou o valor do petróleo, não foi? E o Brasil foi um dos mais afetados também, porque tinha que importar. Ao mesmo tempo que o consumo subiu de 21 milhões de metros cúbicos para 46, a importação aumentou para 81%. Inter... Tudo era consumido. É. Mas sabe o que que foi? O governo, para a gente não sentir os impactos, o governo brasileiro, na época, ele teve muitas coisas, né? Tinha muito preço alto do petróleo. Então, o governo brasileiro, na época, ele custeou parte do aumento para que nós não sofrêssemos tanto de impactos imediatos, nem ficasse desabastecido. E grande volume de recursos estrangeiros adentraram ao país para financiar o desenvolvimento. Isso mesmo. Entre 74 e 82,
com uma dessas coisas também, o governo acumulou uma dívida externa, sabe de quanto? 80 bilhões de dólares. 50 bilhões destinado a investimentos e 30 bilhões para arcar com os custos do petróleo. Mas em 79, uma nova decisão da OPEP teve mais um choque de petróleo. E assim o preço do barril, que era de 13 dólares, foi, sabe para quanto? Em 80, e na década de 80, 35 dólares. E diante dessa nova crise, os aumentos de preços se somaram ao aumento da taxa de juros nos países industrializados, para conter a inflação, especialmente aqui na América Latina. E antes do choque do petróleo, os principais bancos americanos trabalhavam, sabe com quanto? 8% ao ano nos empréstimos internacionais. Em 81, saltou para 19%, mais que dobrou. E ainda foi agravada pela recessão internacional, que diminuiu a demanda de produtos exportados por nós, países latino-americanos, juros gigantesco, que dificultou novos empréstimos, certo? E ainda o fluxo de capital. Isso é, o fluxo de capital que diminuiu. Em 82, o México foi o primeiro a declarar moratória. O que é isso? Assumir diante dos credores que não seria capaz de pagar a dívida. E o Brasil foi em 87 e a Argentina 88. O que se viu a partir de aí foi a tentativa de renegociar as dívidas, que em 87 cerca de 57% do PIB de todos os países da América Latina. Diante dessa situação econômica interna e externa, o governo brasileiro decidiu adotar medidas mais duras para um encolhimento do PIB em cerca de 2% ao ano. Entre elas, o Brasil assumiu uma dívida do FMI com 4 bilhões. O FMI é o Fundo Monetário Internacional e teve novas coisas. Em 84, muito foi feito na tentativa. E aconteceu isso, a gente teve em 84, para ajustar as contas, sabe o que aconteceu? O aumento das taxas de juros, redução do crédito ao setor privado, desvalorização da moeda nacional, que nem sei qual que era, e elevação da carga tributária. Assim, reduziu os investimentos e acelerou a inflação. A inflação ao final da década de 80, a década perdida, que muitos falam, sabe quanto foi? Dos 2000%. E foram 7 tentativas para diminuir isso. E tinha muitas filas de mercado, muitas coisas. Um dos planos foi em 86. Era o congelamento de preços. E cortar 3 zeros da moeda. Da troca de um cruzado equivalia a 1000 cruzeiros. Mas acabou de causar uma escassez generalizada, porque tinha até uma tabelinha que tinha congelamento dos preços. Então, o arroz, antigamente o arroz custava 6 reais, um exemplo. 1 quilo de arroz, 6 reais. Na mesma tarde, de manhã, a tarde estava 6,50. À noite estava 7 reais. Então aumentava esse preço. Então o governo não tinha dados para fazer essa base. E teve muita inflação. Depois disso, o Plano Cruzado teve a vigência do Plano Cruzado 2 em 86. Causa desse desabastecimento que originou o mercado negro. E assim foi lançado. Os impostos das bebidas e cigarros também foram reajustados e o preço de alguns produtos foram descongelados. Assim, os preços subiram muito, como a gente, parece que a gente tá na década de 80, né? Os preços estão subindo.
Em 87, como eu já falei, o governo declarou moratória da dívida que se estendeu até setembro de 88. Depois desse plano, teve o plano Bresser, que foi em 87 durante o governo José Sarney. O que era? O plano Cruzado 2 não deu certo. O plano Cruzado 1 não deu certo. Então vamos criar um outro plano? Vamos. Congelamento por 90 dias de preços, salários e de câmbio e realizar a conversão novamente. Porque os preços não foram reajustados, os salários e com o Bresser o Brasil decretou a moratória e dessa vez ao Clube de Paris e propõe grande corte de gastos com demissões de pessoal ao setor público, enxugamento da máquina e cortes no investimento público. Isso mesmo, já não tinha, imagine agora, né? E aí depois veio o Plano Verão de 89. José Sarney também. E modificava o índice de rendimento da poupança, congelava o preço e salários e criava uma nova moeda, o Cruzado Novo, que tem paridade com o dólar, e também dispunham da desin, desindexação da economia contra a inflação. E assim, o que aconteceu? Grandes desajustes à caderneta de poupança, que geravam muitas perdas. Prometeu também um ajuste fiscal, mas não foi feito, né? Mas a conta chegou muito cedo. E aí teve eleições que a gente pode votar, E veio aí o Plano Collor. Plano Collor. Medida de estabilizar, troca de moeda do cruzado para o cruzeiro, pro novo para o cruzeiro, sem cortar os zeros, e a criação de um imposto sobre operações financeiras. E o congelamento de preços e salários por 40 dias, o aumento de tarifas de serviços públicos, a extinção de 24 empresas estatais e a demissão de 81 funcionários. Mas também tinha uma outra coisa que fez com que fosse horrível. Porque não podia sacar mais de 50 mil cruzados novos. Então, o que ia acontecer? Todo o dinheiro que eu tinha mais de 50 mil cruzados ia tudo pro governo. Confiscou o dinheiro da poupança. Cerca de 80% do dinheiro, não só em cadernetas de poupança e em contas correntes, mas também em aplicações financeiras, ia ficar retido por 18 meses. O governo tenha confiscado cerca de 100 bilhões de dólares, o equivalente a 30% do PIB. Dia 19 de março, depois desse anúncio, em diante a isso, conseguiram sacar 50 mil cruzados novos, que é aproximadamente os 10 mil reais. E o restante só seria devolvido em 16 de setembro de 91, com uma correção monetária e uns juros de 6% ao ano. Isso mesmo. Na semana de posse do presidente Collor, o ministro da Fazenda do governo Sarney decretou feriado bancário, 14, 15 e 16 de março. Na terça-feira, dia 13, o presidente do Banco Central, numa entrevista, disse que quis tranquilizar a população. A caderneta de poupança é garantida por 2 governos, o que entra, o que sai. Ninguém vai confiscá-la. Mas não aconteceu isso, né? Porque dia 19, uma segunda-feira, a situação nas agências se agravou. 10 milhões de brasileiros, segundo estimativas da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, queriam tirar dúvidas com os gerentes, conferir o valor de saldo. Bem, boa parte foi lá tirar o dinheiro e boa parte preferiu gastar o que sobrou nos supermercados ou guardá-los. Em muitas agências faltou dinheiro para tamanho da retirada.
e muitos gerentes chegaram a ser presos por não terem dinheiro no caixa. Para você ter uma ideia, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um agricultor teve um dia de fúria ao confirmar que seu dinheiro estava bloqueado. Ele tinha acabado de vender uma propriedade da família para pagar os estudos dos filhos, depositando o dinheiro na caderneta de poupança, pois gerava juros, não era? E ele entrou de carro, avançou na direção de uma agência do Banco Safra e estilhaçou a porta de vidro. Em 21 de março de 90, Ibovespa despencou 22% após o pânico de o bloqueio das poupanças de 50 mil cruzados novos. O resto ia tudo pro governo. No dia anterior, para você ter ideia, 20/3, a Ibovespa despencou 20% e o mercado vendia renda variável para cobrir as perdas no Collor. No comércio, a situação era lá muito diferente. Os consumidores mudaram seus hábitos e as lojas eram vazias. O que não foi confiscado pelo governo era para comprar mercado, pagar contas e remédios. Para não fechar as portas, donos de bares e restaurantes passaram a aceitar cheques e a vender fiado. De norte a sul, negócios foram desfeitos, viagens canceladas, casamentos adiados. Foi incalculável, dos casos irreversível. Muita gente até se matou depois desse confisco do Collor. O empresário de Blumenau, prestes a expandir seus negócios, ficou com uma loja só. Endividado, ele tomou empréstimos e hipotecar bens. Mas em 99 morreu de infarto. Como eu falei, não foi um caso isolado só. E a ministra Zélia não foi a única a participar dessa coletiva. Também o secretário especial de Política Econômica, o presidente do Banco Nacional, do BNDES e o do Banco Central. Isso mesmo. E o drama de nós brasileiros teve muitos sonhos interrompidos e ganhou as telas da televisão, como A Rainha da Sucata e os filmes Terra Estrangeira, de Walter Salles, de 96, e o romance Como a Felicidade é Fácil, de 2011. Isso mesmo também. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada no dia 23 de março, revelou apenas em uma semana depois do anúncio, 81% dos entrevistados avaliaram o governo Collor como bom. Em um primeiro momento, o plano até que surtiu um efeito de 84%. A inflação despencou para 3%, mas em junho subiu para 9%. No mês seguinte, 12%. E a aprovação do presidente, que era de alto de 71%, foi para 23%. Era um misto de raiva e desespero, porque a gente não tinha dinheiro e eles ganhavam dinheiro fácil, né? O governo continua ganhando até hoje. As contas do governo continuam milionários com isso. E muitas pessoas escreviam cartas indignadas para os jornais e revistas. Menos de um ano depois, a ministra ela anunciou Collor 2 e ela foi substituída pelo economista Marcílio depois. A pressão dos credores externos e do governo dos Estados Unidos foi com que o Collor desistisse de manter a Zélia. Mas o governo Collor teve um desfecho não muito bom. Um esquema de corrupção que sofreu um processo de impeachment e foi afastado. Assumiu o vice Itamar Franco e foi cassado por 8 anos e depois foi elegido senador da República em Alagoas de 2006, não é mesmo? Mas apenas em 94 o Plano Real foi possível controlar a inflação e conseguiu uma negociação importante com os credores e reduzir a dívida. Isso mesmo. O ciclo de crescimento que havia se iniciado em 94 desacelerou em 97, quando o arranjo de manutenção do câmbio, um valor fixo, cobrou seu preço. O resultado foi uma nova crise, uma mudança no regime de câmbio
para equilibrar. E hoje o que a gente vê é uma crise causada pela guerra da Rússia, pela pandemia, por tudo. Mas o salário dos políticos nunca diminui, só aumenta, né? Voltamos no próximo episódio do Escutando o Ali.